Muitas bênçãos dize-as de uma vez, mas de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, mas de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoa que te faz chorar? É a cruz pesada que tens de levar. Muitas bênçãos não duvidarás. Em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, mas de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens na terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, mas de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, cuida Deus de ti. Seu divino auxílio afastando o mal, vai te dar consolo sempre até o final. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, mas de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém. Um feliz sábado a todos os irmãos. Vamos nos ajoelhar para conversarmos com o nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Estamos aqui de joelhos para te agradecer, Senhor, por mais uma semana de vida, de bênçãos, mais uma semana que tivemos para amar as pessoas e ajudá-las nas suas necessidades. Que o teu Santo Espírito continue aqui conosco, tocando nos nossos corações e nos levando para mais perto de ti. Obrigada por tudo, Senhor. Guarda-nos, proteja-nos neste sábado. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Esse hino, irmãos, eu escolhi assim, senti um toque no meu coração, porque realmente fala a ingratidão que muitas vezes nós vivemos em nossa vida. Se nós fôssemos contar as bênçãos que Deus nos concede a cada minuto da nossa vida, seria impossível nós contar. Eu preciso falar com você. Quem está falando isso? Eu já até imagino. Eu sei que não é o outro, porque o outro, ele não fala, ele não pede licença, ele invade você. Já faz parte do seu. Jesus, ele diz: eu quero falar com você, eu preciso falar com você. Você pode me ouvir? Sim, tá bom? Vamos lá. E ele começou a contar uma história. Lucas, ele não falou o seu nome, mas ele me disse: um casal, eles se conheceram, casaram, felizes durante algum tempo, mas ele trabalhava numa multinacional, e a multinacional mandou ele para o exterior para fazer um estágio no exterior, e a esposa trabalhava também, era uma profissional
profissional bem-sucedido. E depois que o pai viajou, não sabia quanto tempo ia ficar. Ela sentiu um pouco estranho, né? As mulheres sabem disso. E ela decidiu fazer um exame. Adivinha o que deu no exame? Positivo. Ela estava grávida. Que alegria. Algum de vocês descobriu que estava grávida e ficou triste? Eu não conheço nenhum. A não ser quando é fora do normal. E aí ela não via a hora que o esposo voltasse. Contava os dias e as horas, e ele voltou. E quando ele chegou, passava aquele momento de impacto, de alegria. Ela disse: eu tenho um segredo para te contar. Ele olhou bem para ela e falou: não é o que eu estou pensando. Eu falei: não sei o que eu estou pensando. Você está pensando? Você está grávida? Ela falou: sim. Como é que você sabe? Do jeito que você falou, o homem é assim, né? O homem, ele adivinha, viu? Teóloga, né? O homem, ele adivinha. O homem olha para a esposa assim, ele lê nos olhos dela o que ela quer dizer para ele. Agora vem a parte mais difícil. E ela falou: e aí? Ele falou: e aí? E aí perguntou eu: como é que você engravidou se eu não estava aqui? Dá uma pausa aí. Ele foi embora. É muito longa, eu não vou ficar contando essa história, é umas 2 horas. Quando Jesus terminou, eu perdi a hora dele de ir para a firma. Mas eu fiquei até o fim parado. Minha esposa abriu várias vezes a porta do quarto para ver se realmente eu estava lá, né? Porque ela não acreditou que eu estava paradão na cama. E ela costuma levantar cedo para fazer algumas coisas. Bom, ele foi embora. E ela criou aquele garoto. A história desse garoto dá uma marca o dia. Deixa o critério de vocês aí. É fantástica. Fantástica. É o final mais fantástico. Vou falar o final. Ele se tornou pastor. Viu, Lucas? Ele se tornou pastor. Casou com uma garotinha que estudou a vida toda com ele. Parado. Os 20 anos aí de escola e relacionamento, e como que chegou no final, e sobre o pai também. Nossa, essa parte me pegou. Essa parte foi terrível, muito impactante, mas é possível. Agora o que eu quero falar para vocês mesmo, que eu tenho certeza que é o que Deus quer que eu fale, apesar de, olha, Lucas, você me cativou. Você me cativou. 3 vezes? 6 meses. Próxima vez que eu vier aqui, eu quero ver você aqui, hein, cara? Eu não sei quanto tempo vai demorar. Se Jesus não voltar antes. Posso contar com isso? Pode. Vamos lá, compromisso, vocês são testemunhos. Mas eu quero falar para vocês de um Deus que ama seus filhos. Eu falei de filhos que amam seus pais. Nossa, eu fiquei impressionado com essa garotinha. Como que é o nome dela mesmo? Bianca. Oh, Bianca, não vou esquecer você jamais. Não vou esquecer de você também não, viu? Meli, né? Ela mesmo. Não vou esquecer de você também.
Aliás, eu não vou esquecer dessa igreja, porque aqui eu aprendi muito. Essa lição de hoje, com esses dois garotos e essa garota, me quebrou. Eu estou perdendo até a linha, mas me quebrou. Mas me deu a base do sermão. E a base do sermão é: nós temos um Pai que nos ama, um Pai que não nos abandona, não nos deixa, nunca, nunca. Nós é que o deixamos, nós é que o abandonamos. Então, quando Ele criou o homem, Ele fez um boneco de barro, e eu fiz isso aqui na última vez que eu vim aqui, não sei se vocês lembram, e Ele soprou nas narinas daquele boneco o DNA dele. Quando eu falei isso lá no curso de teologia, deu o coordenador, o pastor Edson, quis conversar comigo em particular. Agora, como é que você falou aquele negócio lá? Jesus soprou o DNA dele no homem. Eu falei, e se eu disser não? Eu vou entender. Só que se eu disser não, não existe criação. Não entendi. Ele não ia viver, ele não ia sobreviver, ele não ia levantar, ele não ia respirar, ele não se tornaria uma alma vivente. Simples assim. O que é que torna uma alma vivente? O que é? Cadê o professor? Professor, o que torna uma alma vivente? O ar, não é? Foi o que ele falou. É o ar. O ar que você respira. Mas o ar que você respira, ele vem da onde? Vem da onde? De dentro de você? Ele vem de dentro de você, o ar que você respira? Não. Ele vem de fora. E esse vem de fora, quem que colocou ele aí fora? Deus. O que você usa para respirar? Sabe aquelas máscaras? Você usa máscara para respirar? Não. Mas quando teve a pandemia, você ficava entubado e como que é o negócio? Ele sentia que respirar aquele troço lá. Aí sarava? Alguns saravam. Mas normalmente, o ar que você respira vem tubo? Tem tubo? Sim ou não? Você está aqui, você respira oxigênio. Esse oxigênio é transformado em gás carbônico mortal. E você joga esse gás carbônico para a natureza, de volta. E quem é que purifica esse gás carbônico para transformá-lo em oxigênio outra vez? Agora eu quero ouvir uma resposta. Fala alto. Hã? Não entendi. Não entendi. Vocês entenderam? Entenderam? Então vem aqui. Só tem cientista aqui. Brincadeira. Deus te abençoe. E quem criou as plantas? Alguém soprou. Então, meus irmãos, tudo vem tudo vem dele. O que você faz? Nada. Então o que Deus disse ao homem? Você não vai fazer nada. Foi isso que Deus disse? Não. Você vai cuidar das plantas. Você vai cuidar das plantas e dos animais. E de quem mais?
ele fez uma ajudadora idônea. O que é idônea? Idônea é aquela que completa. E deu uma mulher para ela. E disse: vocês dois serão uma só carne. E unidos eles se tornam. Essa parte, então, eu acho que está bem clara, né? Bem clara. Mas Adão decidiu desobedecer, ela também desobedeceu, e aí virou uma pandemia. E aí entrou o inimigo na história. O inimigo chegou para Deus e disse assim: o senhor não falou que ele ia morrer? Se o senhor não destruiu ele, então o senhor também não pode destruir a mim. Perceberam como esse inimigo é voraz? Porque Deus o expulsou de lá do céu. E ele veio para a terra e tentou o homem. E ele colocou no coração dele: se eu fizer o homem cair, Deus tem que me perdoar. Está no livro História da Redenção, se vocês quiserem ler. Vocês vão, esse cara não vai falar da Bíblia? Aliás, eu não estou falando da Bíblia. A criação está em Gênesis. Se vocês quiserem conhecer, Gênesis 1 e 2, podem ler. Não agora, deixa eu ler depois. Essa parte do inimigo, leia o livro História da Redenção. Simples, começa já contando essa história. Alguém conhece o livro História da Redenção? Você conhece o livro Grande Conflito? O que você não conhece? Não fala. Então, o cara sabe tudo. Deus te abençoe, irmão. Mas eu acho que é ela que sopra para você, viu? Então, então, se eu deixar você falar agora, eu perco o fio da meada. Então, o que aconteceu? O inimigo chegou para ele e disse assim: se o senhor não tirou a vida dele, então o senhor não pode me condenar também. Como é que fica o livre-arbítrio? Já pensou uma criatura, um reles mortal, porque o inimigo é reles mortal, como nós, falar isso para Deus? Deus ouve. Eu até imagino um pai amoroso como é Deus ouvir isso. Aí veio aquela geração terrível que Deus decidiu findá-la com o dilúvio. E quando Deus destruiu todo mundo com o dilúvio, todo mundo, vamos fazer aqui um parênteses, depois de 7, o povo voltou a adorar a Deus. Amém? Os filhos de 7 adoravam a Deus. E o inimigo tentava. Ele fazia tudo para derrubar, mas não conseguiu. Exemplo, Enoque. Exemplo, Matusalém. Oh, história maravilhosa. Quando eu falo de Matusalém, eu lembro do meu avô. Sabe? Tem muitas coisas semelhantes. E Deus amou tanto Matusalém que tirou a vida de Matusalém para ele não ver a geração dele ser destruída. Olha que coisa maravilhosa. O homem que mais viveu na face da terra. Mas Deus abreviou a vida de Matusalém porque ele ia destruir o mundo. A arca estava pronta. E naquela época se costumava ficar 30 dias sentindo a morte da pessoa amada. Deus esperou 30 dias depois da morte de Matusalém para poder mandar o dilúvio. Vocês vão falar: como é que você sabe? Está na Bíblia, é só ler lá. Lê os últimos versículos antes do dilúvio. Cumprindo-se os 30 dias, Deus mandou o dilúvio. Depois de Noé veio Abraão. Deus fez um pacto com Abraão. E aqui começa a história. Deus fez um pacto com Abraão. E o inimigo vai lá e fala: como assim? Pacto com Abraão. Assim, se Abraão me obedecer,
não for rebelde como os antediluvianos foram. Dele eu farei uma grande nação, e quem ele abençoar, eu abençoarei. Mas isso que Deus está falando para Abraão, ele está falando só ali, ou ele já tinha planejado isso antes? Ele planejou isso antes da criação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando foi que isso aconteceu? Quando? Depois que Jesus veio? Isso está lá no livro de João 3,16. Podem ler se vocês quiserem. Mas foi lá que isso começou a acontecer? Depois do dilúvio, depois de tudo? Não. Antes da fundação. João capítulo 1, versículo 1 até o 3 diz: se vocês quiserem, me acompanhem. No princípio, ele era o Verbo. O que é verbo? Cadê os professores e cientistas aí? O que é verbo? A palavra. Palavra, o que é? Mas é uma palavra comum? Ação, faça, leia, estude, verbo. Então no princípio ele era o verbo, isso quer dizer que ele era a ação. E quem é que mandava? Deus o Pai. No princípio ele era o verbo. O verbo estava com Deus. Opa, então o verbo estava com Deus, então Deus estava do lado do verbo. E o verbo era Deus. Temos aqui duas pessoas da Trindade. A terceira foi na criação, né? E o Espírito de Deus parava sobre as escrituras. Você só desacredita da Trindade se você quiser. Mas ela está clara. Agora eu quero fazer aqui uma colocação que o inimigo faz. Por que Abraão? Veja os erros de Abraão. Ele é especialista em apontar erros. Mas Abraão, quando foi feita a prova final, ele resistiu e foi aprovado. Por isso ele se tornou o pai da fé. Vocês estão entendendo a história que eu estou contando? Vocês estão percebendo os dois personagens dessa história? Por isso que o livro chama-se Teodiceia do Amor. Ou seja, a história do amor. A história do Deus do amor. Teo significa Deus. Diceia, história, aventura, fato, relato. Então, história do Deus amor. A história do Deus. Ou a história do amor de Deus. E por fim, esse inimigo, quando Jesus veio, ele disse assim: mas você veio fazer o que aqui? Isso aqui é meu. Vocês se lembram dessa passagem? Lembram? Lá no deserto? Ó, tudo isso aqui é meu. Você veio fazer aqui. Mas se você se prostrar diante de mim e me adorar, eu dou tudo para você. Eu tenho autoridade para isso. Qual foi a resposta? Está escrito: somente a Deus adorarás. Em outras palavras, você não tem nada. Jesus nunca discutiu com o inimigo. E o que eu vou falar não está na Bíblia, mas está na Bíblia toda. Você só também não entende se você não quiser. Jesus, em momento algum, discutiu com o inimigo. Nem no Éden, nem em momento algum. Alguns exemplos. Quando ele veio buscar o corpo de Moisés, o inimigo foi lá questionar. Não, por quê? Esse cara fez tudo errado. Ele desrespeitou o Senhor. E Jesus poderia ter repreendido, não podia? Tinha autoridade para isso. Mas ele disse: Deus te repreenda. Está lá no livro de Judas, podem ler lá.
o Senhor te repreenda. Jesus não discutiu, não repreendeu, ressuscitou Moisés e levou ele por ela. Amém? Em outro momento, Jesus não discutiu com ele, lá no deserto. 3 tentações, e nenhuma Jesus discutiu com ele, só usou a Bíblia, as Escrituras. E no Getsemane, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aí ele vinha e falava: para com isso, esses caras vão te rejeitar, você sabe disso. E atormentou Jesus. Mas Jesus permaneceu fiel, E ele morreu por mim e por você, mesmo sabendo que eu posso rejeitar. Será que os nossos pais dão a vida por nós, sabendo que nós podemos rejeitar? Será que o teu pai dá a vida por você, mesmo sabendo que você pode rejeitar? O mais interessante, você dá a vida pelo teu pai, mesmo ele tendo rejeitado você? Se é o caso, você é capaz de... Estou finalizando já, eu sei que começa a dar o sinal aí, mas você é capaz de orar pelo teu pai, mesmo sabendo que ele não valoriza a tua oração? Você ora pela tua mãe, mesmo sabendo que ela não valoriza a tua oração? E aí a pergunta inversa também é verdadeira. Você ora pelo teu filho, mesmo sabendo que ele não valoriza a tua oração, que ele não acredita na tua oração? Jesus ora por nós, mesmo sabendo que nós podemos rejeitar. Mas ele também disse assim: eu dei a vida por todo mundo, para que todo aquele que em mim acreditar não pereça, mas tenha a vida eterna. Está na Bíblia? Se está na Bíblia, é bom para você. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Você crê? E aí eu quero fazer aquela pergunta que eu fiz na escola sabatina para finalizar. Quanto vale um ser humano? Quanto vale um homem? Quanto vale aquela garotinha que me abraçou aqui? Será que o pai dela dá a vida por ela? Será que a mãe dá a vida por ela? Com certeza. Será que o pai do Lucas dá a vida pelo Lucas? Será que o Lucas dá a vida pelo pai? Ele ainda não conhece. Mas você dá a vida pelo seu pai? Dá? Será que teu pai dá a vida por você? Vocês ainda não têm filhos, né? Eu já tenho. Vocês dois. Ainda não. Mas você dá a vida por ela. Se você não der a vida por ela, você fica só metade. Então, eu quero dar um presente para você. Ela ou você? Eu simpatizei
conversei muito com esse casal desde a outra vez que eu vim. É como se fosse meu filho. Deus te abençoe. Meu filho era assim também. Minha nora é um doce. Por isso que empatou. Me deu 2 netos maravilhosos. Um casal lindo. Eu quero fazer mais uma pergunta. Jesus deu a vida por você. Será que valeu a pena? Será que valeu a pena? Você está fazendo valer a pena? Você daria a vida testemunhando por Jesus? Como Paulo fez, Pedro fez, João fez. Aliás, João morreu de morte natural, mas deu a vida, a existência. Quantos mártires existiram, viveram, porque deram a vida por Jesus? Mas vocês falam, mas aí é fácil, né? Pelo que Jesus fez por eles. E depois de Jesus? Quantos deram a vida sem saber o que Jesus fez exatamente, porque as histórias não contaram? Hoje vocês sabem tudo, os cientistas sabem tudo, os professores sabem de tudo. Eu quero fazer mais uma pergunta. Ainda tem um livro aqui, A Procura da Verdade. Quantos de vocês são adventistas? Ou não são adventistas? Tem um irmão lá. Não é adventista? Quantos não são adventistas? Vamos ver a mão de novo. Para ela eu já dei, então sobrou você. Por favor, venha buscar seu livro. Se tivesse mais de um, eu ficaria devendo e mandaria, tá? Mas o irmão já é adventista, né? O irmão lá falou também que já é. O irmão lá do fundo também já é adventista. Então, irmão, esse livro não é para você se tornar adventista. Adventista é aquele que aguarda a volta de Jesus. Você pode aguardar a volta de Jesus do seu jeito. Mas essa revista, ela vai te mostrar algumas coisas interessantes. Que Deus te abençoe. Sucesso para você. A pergunta é: quantos de vocês acreditam nisso que eu falei? Quantos de vocês estão dispostos a dar a vida por Jesus, se necessário for? Deus os abençoe. Para encerrar, nós ainda vamos louvar cantando o hino 98, Lindo País.
Senhor, nós te agradecemos por mais um momento abençoado conosco. Desde as primeiras horas da manhã, Tu estás aqui conosco, como um Pai amoroso ao lado do Filho aqui. Tu nos destes instrução, nos destes sabedoria. Pai, permanece conosco agora que vamos retornar aos nossos lares. Toma-nos em tuas mãos, usa-nos para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus. Amém. O Antônio está à porta despedindo a todos, enquanto nós cantamos o hino 595, a bênção final. Que o Senhor te abençoe.